Chorar. Deus os abençoe muito. Hoje é dia de Nossa Senhora Mãe da Igreja, nossa mãe. Nós já falamos aqui, viu, Frei? Nós aqui somos discípulos aí do Senhor, temos todo o ensinamento com esse mestre maravilhoso que é o Frei Rinaldo, um homem de Deus. A Cláudia pediu a bênção do Frei aqui, tá vendo? Olha que honra. E a Maria José, mas parabéns, Deus abençoe. E é com grande alegria que a gente recebe você aqui no nosso programa hoje, né? E sempre você nos responde com tanto carinho que a gente precisa prestigiar você. Eu disse que eu tava com calor, então mesmo. Dá licença. Eu vou ter que tirar aqui, ó, porque não tem jeito. Quando o fogo sobe, né? Mas, Flaviano, vou te passar a palavra agora. Você fique à vontade. Use e abuse do Alexandre. Não, o Alexandre vai nos ajudar aqui. Amém. Eu vou tratar um pouquinho sobre a humildade de Maria, como nós já falamos, uma das virtudes. E eu até já mencionei que a virtude da humildade era tão necessária que ela fez parte da vida dos santos, né? E primeira coisa, a humildade a linguagem da humildade ela é bíblica. Quando nós aprendemos que ser humilde como Nossa Senhora é você depender de Deus, você ser dependente dele, reconhecer que tudo que você tem vem dele, é graça dele, né? Então é essa a primeira experiência, tudo vem dele, ser dependente dele, não entender que não há alegria maior que você ter encontrado na sua vida do que você ter tido sua experiência pessoal com esse Deus vivo e poderoso, né? Uma outra ponto importante, humildade era uma pobreza de espírito, não é essa pobreza de, né, como São Francisco fez, de deixar também as riquezas materiais, mas é uma pobreza de espírito, é você se ver dependente unicamente de Deus, né? Essa é a humildade de Nossa Senhora. Quando a gente for percebendo aqui qual é a profundidade dessa humildade, a gente vai ver. Nossa Senhora, no Magnífica, ela vai dizer assim, em Lucas capítulo 1, versículo 51. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos do coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Deus exalta os humildes. Irmão, a humildade ela é necessária para que nós possamos alcançar outras virtudes. Existe até nesse livro que eu trouxe, que chama Glória de Maria, São Bernardo de Claraval, ele vai dizer que não adianta você ter as outras virtudes se você não tiver antes de todas as outras, elas, a virtude da humildade. De nada vai adiantar. A humildade ela é necessária, irmão, é necessária. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a figura de Nossa Senhora, nós percebemos que Nossa Senhora tem algo muito interessante, algo que mexe profundamente comigo quando eu olho para a figura de Nossa Senhora. O primeiro é uma jovem que é capaz, com 13, 14, 15, 16 anos, abrir mão de projetos pessoais, sonhos, aquilo que talvez ela tinha como projeto de vida, para abraçar algo que Deus fala, eu tenho uma missão diferente para você. Eu tenho um chamado diferente para você. E quando ela ouve aquilo, pensa, se nós olharmos um pouco com a mentalidade dos tempos atuais, uma jovem, um anjo aparece, vai ficar grávida, através da graça do Espírito Santo. Ela estava prometida a um homem. De repente ela tem que chegar nesse homem e falar, ó, você é mãe de Jesus. Diz que José quis fugir daquela situação, porque, gente, pensa na mentalidade atual de hoje, machista como nós somos. A gente vai falar assim, filha do céu, você está querendo dar um golpe em mim? Para Nossa Senhora abrir mão de todos os seus projetos pessoais, gente, isso requer uma humildade tremenda, para que você possa colocar a vontade de Deus acima de todas as vontades que talvez você traga, né? Nossa Senhora é esse exemplo, né? É esse exemplo. E sabe o que eu fui encontrar sobre humildade? Além desse livro, Glória de Maria, eu fui ver um livro de um padre que chama Francesco. É um exorcista
do Vaticano. E ele escreveu relatos de exorcismo. Não fala sobre o demônio, fala sobre Maria. É demônio falando sobre Maria. E eu achei muito interessante, olha o que o demônio no exorcismo falou de Nossa Senhora. Ela sente-se a última, embora mesmo sendo a primeira. Olha o que o demônio falou para o exorcista. Maria, ela se sente última, mesmo ela sendo a primeira. Primeira. Tal é o grau. E eu descobri uma coisa, sabe? Todos nós somos orgulhosos. Todos. Falta em nós humildade. O que diferencia de uma pessoa para outra é o grau que isso traz na nossa vida. O grau de orgulho que nós às vezes damos brecha e nós não trabalhamos essa questão da humildade, mas todos nós temos dificuldade de sermos humildes, de trabalhar isso em nós. Outra coisa que o demônio fala no exorcismo para o Padre Francisco: eu odeio a humildade e os que o são, a começar por Maria. Gente, Nossa Senhora é alguém que veio nos ensinar que a porta, o caminho e o exemplo para nós seguirmos Jesus de mais perto é começarmos pela humildade. Humildade. Outra frase deste livro, o livro se chama Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, do Padre Francisco. Terceira frase deste livro: a humildade de Maria me humilha mais que o poder de Deus. Ah, Flaviano, mas como assim? A humildade de Nossa Senhora é mais poderosa que o poder de Deus? Não nesse sentido que nós estamos entendendo. É claro que Deus é Deus e o poder de Deus humilha o demônio, mas Nossa Senhora é uma criatura. E para um anjo, isso é algo gritante. Quando ele fala que a humildade de Nossa Senhora humilha mais do que o poder de Deus, é porque se trata de uma criatura. E ela alcançou a tal maneira a humildade na sua vida, que Nossa Senhora ela se torna esse grande exemplo, esse canal de graça para a vida de muitos de nós, né? Você tem uma batalha pessoal que você está enfrentando hoje na sua vida? Sim ou não? Se tem, irmão, eu quero dar uma receita para você, para mim, para todos nós hoje. Comece a vencer as suas batalhas. Seja humilde. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça-se dependente de Deus. Reconheça-se limitado. Ninguém é super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha. Você não tem... A gente falava isso no carro, né? Você não tem que ser forte sempre. Nós temos uma educação que nós achamos que nós não temos que demonstrar fraqueza, que nós não temos que mostrar falhas. Nós não achamos que ser humilde, demonstrar humildade ou ser humilde, deixar com que tenhamos a nossa razão, deixamos ela de lado muitas vezes para reconhecer que erramos, que o outro está certo. Nós achamos isso, nós somos educados dessa forma, que isso é se demonstrar fraco, demonstrar que você é uma pessoa inferior aos outros. E é pelo contrário, gente, pelo contrário. Eu lembro quando eu fui assumir a coordenação do Grupo Geração Nova Voz, uma grande pessoa sábia chegou em mim e foi um dos melhores conselhos que eu tive. Ela disse assim: seja um coordenador humilde. Não tenha medo de demonstrar as suas fraquezas. Pai e mãe que está me ouvindo agora, não tenha medo de demonstrar as suas fraquezas para o filho de vocês. O filho precisa ver que o pai, ele é falho. Mas acima de tudo que ele é humilde, que ele busca a Deus. A humildade, irmão, não é uma humildade de se abaixar a cabeça, entortar o pescocinho e ficar... Não, a humildade, ela requer um exercício interior. Ela é uma prática interior. Não dá para nós fingirmos humildade. Humilde você é ou não. É um exercício diário. É um exercício diário. O que mais me choca em Nossa Senhora é isso. É que ela foi capaz de abrir mão. Você hoje é capaz de abrir mão de certas coisas por causa de Deus? Por causa de
do amor de Deus na tua vida, por causa dessa experiência de Nossa Senhora, ou você é daquelas pessoas que talvez dizem que amam Nossa Senhora na igreja, na sua casa, mas no seu serviço você não quer dar testemunho porque você tem vergonha do que os outros vão falar, vão te chamar de idólatra, vão falar que você adora imagem, porque a primeira barreira que nós católicos encontramos quando falamos de Nossa Senhora é que as pessoas acham que nós idolatramos imagem, que nós ajoelhamos diante de imagem, que a imagem toma o lugar de Deus. É pelo contrário, né? Nossa Senhora, a imagem, ela é uma representação, ela quer nos aproximar de Deus. Ela não vem para roubar o lugar de Deus. Aliás, São Luís vai dizer muito claro isso. Toda a glória dada a Maria, ela é levada a Jesus. Nada fica com ela. Maria, ele fala bem nessas palavras. Maria não retém nada consigo. Tudo ela leva a Jesus. Tudo. Eu tive uma experiência, quando eu falo de Nossa Senhora, é muito emocionante para mim tocar nesse assunto, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência pessoal com Nossa Senhora. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças, também Nossa Senhora Auxiliadora, que é a capela onde eu casei, que eu fui batizado, enfim. Mas eu tenho uma experiência com Nossa Senhora das Graças muito forte. Até porque eu tenho uma imagem, a primeira imagem que eu ganhei de Nossa Senhora foi Nossa Senhora das Graças. A nossa capela lá de casa é Nossa Senhora das Graças? E ela tem mais de 20 anos. Gente, ela tá surradinha, tadinha. Tá lascada. Mas eu não dou, não vendo, não de jeito nenhum. Foi a imagem que quando eu saí de um processo de recuperação de drogas, foi a imagem que eu dei os 50 reais. Eu lembro até hoje, dei 50 reais na mão da minha mãe. Minha mãe estava indo para Aparecida, eu falei, mãe, traz imagem lá para mim, eu não sei, não conheço o santo, não sei de nada. E foi as duas primeiras imagens que eu ganhei na minha vida, São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Graças. Depois fui saber, fui conhecendo, gente, tá lá. Eu tive uma experiência com Nossa Senhora que eu nunca mais vou esquecer, nunca mais vou esquecer. Uma pessoa dependente químico, usuário de cocaína, de droga, metido em prostituição, em tráfico de droga. Eu chego num retiro e eu tive uma experiência forte com a minha mãe na minha adolescência, porque minha mãe nunca deixou de lutar por mim naquelas condições que eu chegava, que eu estava. E quando eu entro no retiro, a primeira figura e a imagem que me chama a atenção foi de Nossa Senhora. Acho que o Alexandre estava trabalhando no meu retiro. A Amanda entrou vestida de Nossa Senhora das Graças. E eu fiquei encucado com aquela moça, porque parecia que a sala tinha 160 pessoas, mas que ela estava olhando para mim. Eu falei, Jesus, não é possível. Essa menina vai vir em mim. Fala para ela aí, ó, tem 1.000 à minha direita, 10.000 na minha esquerda. Tu não será atingido. Eu não serei atingido, Jesus. E ela veio e parou em mim. E ela colocou a mão na minha face, vestida de Nossa Senhora das Graças, e falou assim, Deus tem uma obra, um presente para a tua vida. Eu falei, não é possível que está falando comigo. Ela errou de cara. Ela errou. Nossa Senhora errou de endereço. Gente, e pior que não. Nossa Senhora não erra. Não erra. Eu tive essa experiência avassaladora na minha vida com o amor de Nossa Senhora. É claro, graças a um amor que eu também tinha da experiência com a minha mãe, mas que eu não dava valor. Como muitos, talvez, eu fui um filho que não respeitava, só brigava, chegava de madrugada, chegava sujo, chegava vomitado, chegava sangrando, chegava machucado, chegava fugido de polícia. E a minha mãe era aquela que estava sempre em prontidão para me acolher. Gente, mãe é algo extraordinário. Mãe é algo que só em Deus acho que nós vamos entender o que é mãe de fato. Porque por mais que nós traduzimos em canções, em palavras, mãe é... Eu cheguei uma madrugada à noite em casa, eu tinha fugido, para não ser pego de uma emboscada, e eu caí numa construção, e ali eu me cortei, rasguei calça, cortei boca, e eu cheguei sangrando. Eu tinha até feito necessidades na calça, tal, era adrenalina, gente. Tinha 17 anos, eu tô com 38, 39, vou fazer 39.
38 anos. Quando eu entrei no banheiro de casa, 3 horas da manhã, eu comecei a me lavar naquele chuveiro, e eu achando que estava todo mundo dormindo em casa. E quando eu percebi, eu ouvi aquela batida na porta. Quem era? Mamãe. Eu falei, mãe, vai dormir. Minha mãe falou assim, abre a porta. E eu pensei comigo, eu vou abrir para minha mãe, que senão eu vou ter que abrir para a casa inteira. É verdade. Com 17 anos, minha mãe tinha trocado a minha fralda. Com 17 anos, a minha mãe me viu nu, defecado, urinado, sem dignidade. Uma pessoa a qual o pecado tinha feito de gato e sapato. Aquela mulher, a minha mãe, me colocou novamente embaixo do chuveiro, e quando eu olhava para aquele ralo, com aquela sujeira, aquele sangue, é como se Deus estivesse falando para mim, eu estou dando a minha mãe, para que hoje toda a sujeira de pecado da tua vida seja lavada, Flaviana. Eu quero te lavar, eu quero te fazer uma pessoa nova. A minha mãe não falou nada, ela devia ter apontado o dedo, me acusado, me falado. Minha mãe ficou em silêncio. Ela foi passando ali o sabão, a bucha em cada ferida ensanguentada do meu corpo. E naquela noite eu entendi, se Deus me ama, e eu queria entender o amor de Deus, foi através do amor da minha mãe. Não existe amor mais lindo, e um amor que é capaz de recuperar uma pessoa que nós achamos irrecuperáveis no mundo, do que o amor de mãe. Porque o amor que se chega mais perto do amor de Deus é o amor de mãe. Não tem outro. Não tem outro. Então, gente, a humildade de Maria ela é necessária. E eu percebi uma coisa. Eu queria até falar aqui, eu anotei para mim não me perder. Maria, ela deixou de abraçar os projetos dela para abraçar um projeto que era a plenitude do céu na pessoa de Jesus. Quando Maria é assunta ao céu, olha o que eu vou dizer para você, é assunta ao céu, já não é Nossa Senhora mais abraçando o projeto de Deus em plenitude em Jesus, mas é o céu abraçando Nossa Senhora, porque ela tinha dado um sim que mudou a face da terra. A face da terra. Gente, e eu descobri que enquanto o mundo que nós estamos valoriza, Alexandre, o corpo, valoriza a estética, valoriza o dinheiro, valoriza o poder, valoriza a mentira, Nossa Senhora nos ensinou a valorizar aquilo que é invisível aos nossos olhos, o céu. O céu não se toca com a nossa mão humana. O céu, irmão, o céu é algo invisível aos nossos olhos. E já diz lá o livro do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos nossos olhos. Nossa Senhora já tinha descoberto isso, que o essencial para nós católicos é invisível aos nossos olhos. Nós sabemos que está, nós sabemos que existe, mas nós não tocamos do jeito que nós queremos tocar. Nós não vemos do jeito que nós queremos ver. É isso. Maria vem para nos lembrar que não somos daqui, o nosso lugar é o céu. E eu ouvi um dia um padre, não sei se era o padre Silvio, que era da Sagrada Família, um dia disse na homilia: tudo o que Deus sonhou para o homem, desde Adão e Eva, ele viu se cumprir em Maria. Tudo que Deus sonhou, tudo que Deus idealizou para o ser humano, desde Adão e Eva, ele viu se cumprir em Maria. Por quê? Ela era melhor que todas? Não. Ela era humilde. Ela sabia onde era o teu lugar. Ela sabia qual era o lugar de Deus na vida dela. Ela entendia isso, gente. O sim de Maria mudou tudo, mudou muito. Foi o mais esperado do céu. Eu acredito que foi o gol. Desculpa a comparação que eu vou dar aqui, mas uma Copa muito viva no meu coração é de 94. Eu me lembro que eu era muito pequeno, assisti aquilo em família, aquilo me marcou.
onde Roberto Baggio foi bater o pênalti. Itália contra o Brasil. O Brasil parou, gente. A gente não ouvia um respiro em casa. Acho que todo mundo tinha parado de respirar naquele momento. Eu acredito que o sim de Nossa Senhora também foi assim. Parou o céu. Anjos, arcanjos, santos que já estavam lá. Parou. Porque o melhor gol da face da terra seria o sim de Nossa Senhora. Eu acredito que quando ela falou sim pro anjo, gente, deve ter sido uma festa. Uma festa que até hoje ela nunca mais parou e não terminou. Porque o sim de Nossa Senhora trouxe ao mundo Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. E tem uma música que eu trouxe aqui, a gente vai cantar ela, uma música que nos ensina exatamente isso que São Luís vai dizer, que Nossa Senhora nos aponta a Jesus. Eu estou apontando aqui, que tem um crucifixo aqui na... Nossa Senhora nos ensina a adorar Jesus. E eu quero dizer para você, não queira ter razão em tudo. Aceite a correção. Aceite ser corrigido hoje. Pelo pai, pela mãe, por Deus. Aceita, gente. Não encare tudo como um castigo na sua vida. Encare como uma correção para você ser melhor, para você sair disso melhor, ser um esposo melhor, ser um filho melhor. É triste a gente entrar em casa que a mãe fala assim, Flaviana, minha filha vai no grupo de oração. Lá ela ora em língua, mas em casa ela ora na linguagem do palavrão. Pede para lavar uma louça, ela me manda para tantos lugares que eu não quero nem repetir. Gente, tá na hora do ser humano se tornar uma pessoa melhor. Desculpa o que eu vou dizer, mas se essa pandemia, se essa situação toda não nos tornar ser humanos melhores, nada mais vai fazer. Nada mais. Aprenda a escutar os outros, sobretudo os mais velhos. Escuta, tem sabedoria guardada aí, tem conhecimento ali. Senta com alguém e ouve, não queira dar conselho, não queira falar. A tua vez agora é de ouvir, ouve. Eu não tenho mais vô, mas eu fico pensando, você tem vô, gente, ou vó, senta e ouve, pelo amor de Deus. Mesmo que ela esteja falando algo que você acha absurdo, ouça, ouça. Amanhã e depois você não vai ter mais para ouvir. E você vai falar, por que eu não ouvi? Porque você é cabeça dura, cabeça de bague. O tempo é agora. Você está entendendo? Aceite que você comete erros. Eu já falei isso aqui, mas você não é super-homem, viu? Não é Mulher Maravilha. Você se cansa, você se irrita, você desanima, chora, quer meter o pé em tudo. Todo mundo é assim, tem dor, né? Uns têm a mais, parece que uma dorzinha faz um carnaval. Gente, a humildade de Nossa Senhora. Essa mulher nos ensina um caminho extraordinário de fé. Só quem é humilde sabe reconhecer e enxergar Jesus em tudo que você faz. Em tudo. Eu conheço pessoas, gente, que cantam, que dançam, que pregam, que dão palestra, que têm conhecimento, mas não acredita que Jesus está presente na Eucaristia porque não tem humildade. Não é porque você não tem fé, é que você não tem humildade. Você não sabe reconhecer que é Ele. A sua razão, ela ocupa tanto o lugar de Deus na tua vida que a sua razão não consegue entender que ali é carne, é sangue. O Alexandre que tem um testemunho assim, né, Alexandre? Que ele estava comungando um dia e o diabo falava na orelha dele, é pão, na fila de comunhão. E o Alexandre, é carne. E o diabo, é pão. Gente, parece que a nossa vida é um eterno diabinho e um anjinho. Eu falei isso. E o interessante, Flá, que ele muda as estratégias, né? Era uma vigília de Pentecostes. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 42, mas foi lá em 98. Mas isso. de jeito nenhum que você fez, depois de idade, como você fez. Pode, de jeito. Foi em 98, numa vigília de Pentecostes lá na paróquia São Benedito. E eu entrei na fila do Alto da Ponte. Eu entrei na fila da comunhão, emocionado com aquele momento de oração, tudo.
a missa, né? Eu ia receber o corpo e sangue de Cristo, né? E ficava a voz na minha cabeça: é pão, é pão, é pão. Eu: não, é corpo. Não, é pão, não, é corpo. E eu fui até a hora que eu fui receber a Eucaristia. E na hora que eu fui receber a Eucaristia, o padre falou: o corpo e o sangue de Cristo. E eu comunguei. Aí quando eu comunguei, aí ele parou de falar assim que é pão. Falou assim: tira daí para você ver. Ele muda as estratégias na nossa vida justamente para tentar nos derrubar, para confundir a gente, né? E é onde que justamente Maria foi pilar, a humildade. Se a gente não for humilde, a gente cai nas ciladas dele. Não reconhece. Quero só contar uma história. E só para finalizar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Existe uma história de um santo que ele vai dizer que Nossa Senhora... Teve um dia que um homem, ele duvidava muito de Nossa Senhora. E... inclusive o padre Zé Augusto contava esses dias na missa sobre Nossa Senhora. Diz que o homem tinha uma dificuldade rezando e ele estava perto de morrer. E ele dizia para a família: eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. E diz que um bispo falou assim: vou conhecer minha diocese. E o bispo falou: vou caminhar sobre minha diocese e conhecer. Diz que ele se perdeu. E essa família morava no meio de uma mata, numa cabana. E a família toda esperando a morte daquele homem. Ele falou: não vou morrer, eu não vou morrer. Aí perguntaram para ele, uma das filhas dele perguntou: mas por que você disse que não vai morrer? Porque Deus falou que eu não ia morrer sem que antes ele me visitasse. Não vou morrer. Diz que o bispo chegou, bateu naquela cabana e ele contou essa história pro bispo, sem saber que era o bispo. O bispo puxou a cruz do peito, falou para ele assim: de fato, e quem tinha dito para ele que não ia morrer era Nossa Senhora. Ele falou, o bispo puxou a cruz e falou: de fato, Nossa Senhora não mentiu. Ela trouxe um bispo aqui na tua casa e você não vai morrer antes de eu administrar todos os sacramentos sobre a tua vida. O bispo atendeu a confissão dele, ele recebeu Jesus na comunhão. Depois que ele comungou Jesus, ele morreu. Gente, Nossa Senhora é aquela que nos aponta a Jesus, é aquela que nos prepara para recebermos Jesus, é aquela que nos aponta o Cordeiro, né? Aqui Jesus, o Cordeiro, que transpassaram, aquele que deu a vida, aquele que morreu por nós. Nossa Senhora está apontando ele para a humanidade, está dizendo: existe um caminho, o caminho é ele, existe um nome, o nome é ele, é Jesus. E essa música que o Alexandre vai cantar vai dizer isso: um dia eu bem sei, eu te encontrarei no céu, ó Maria. Gente, eu quero encerrar, senão eu falo pra caramba. Tá, com tempo, vontade. Eu quero dizer uma coisa pra você: eu quero um dia chegar no céu. E eu quero correr primeiramente, desculpa Jesus, mas eu quero dar um abraço à Nossa Senhora. Eu quero abraçar, eu vou caçar, acho que o meu olhar vai caçar a Nossa Senhora no céu. Vai ser a primeira, eu preciso pular no colo dela. Mas não vai ser difícil, porque diz que ela é a porta do céu. Ela é a porta do céu, exatamente. Eu quero pular, eu quero abraçar Nossa Senhora. E eu quero falar para ela: foi difícil, foi doído, mas eu cheguei. Consegui. Mas eu consegui. Nossa Senhora é aquela que nos ensina. Santo Agostinho aponta, ela é a forma Dei. Ela é a forma. Vai por ela que não tem erro, gente. Ela vai te levar a Jesus. Ela vai te levar a Jesus, né? Escuta essa música. Escuta. Eu tive uma experiência muito forte com essa canção. Um dia eu bem sei, eu te encontrarei no céu, no céu. Um dia eu bem sei, eu te encontrarei no céu, no céu. A mãe de Jesus, prima de Isabel, bem-aventurada és tu entre as mulheres.
Mostra-me o Cordeiro, eu quero adorar, eu quero adorar. Maria, Maria, mostra-me o Cordeiro, eu quero adorar, eu quero adorar. A gente vive vem ao nosso coração, obviamente, quando a gente ouve um testemunho, porque assim como Deus agiu de um modo particular na sua vida, agiu de um modo particular na sua vida, na minha, e a gente se lembra desses momentos mais fortes de encontro pessoal com Jesus e Maria, isso é óbvio. E eu me lembro de uma passagem que eu gosto muito dela, porque também eu muitas vezes me vejo assim, eu sou muito proativa. É uma grande qualidade e ao mesmo tempo um grande defeito, porque quando a gente vê, a gente já está fazendo, a gente já tomou a frente, a gente já pegou o microfone, já foi lá, já falou. Não é, Flaviano? Assim Às vezes você está vendo o povo lá sofrendo, poxa, você vai lá, você já dá a ideia. Você já fala, gente, eu posso ajudar. A pessoa nem pediu sua ajuda, você já está querendo ajudar. E muitas pessoas veem isso como uma prepotência, talvez, como só ela que sabe fazer. Não é isso, é que a gente quer servir. Sim. Servir. Mas a gente erra também. E muitas vezes a gente acaba, passando por isso. E eu gosto muito dessa passagem de Lucas também. Eu até não tenho facilidade com, mas eu achei aqui. E eu queria ler para você aí na sua casa. Quero ler para mim em primeiro lugar. Porque sempre que a gente fala, sempre que a gente... a nossa voz, a gente a ouve primeiramente que todas as outras pessoas. Então, quando eu falo aqui, é pra mim. Então, eu quero ler pra mim, especialmente nessa noite, e quero ler pra você, se assim você me permitir, né? Em Lucas 14, a partir do versículo 7, Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola, Jesus estava percebendo, ele tinha sido convidado para um jantar e ele percebeu que as pessoas procuravam os primeiros lugares, né? Queria sentar na frente. Eu quero sentar do lado do padre. Eu quero sentar, não, eu vou sentar ali porque o padre vai sentar lá, então eu vou sentar do ladinho dele, não é? Nós somos assim, eu vou sentar perto do coordenador, vou sentar perto do palestrante, porque eu quero conversar com aquele palestrante, eu quero fazer amizade, né? E isso não é ruim, mas o excesso de... Sim. A idolatria até, né, Flaviano? Sim. Você sabe disso porque você é pregador e tenho certeza que às vezes ultrapassa um pouco o receber bem. Porque nós colocamos a nossa fé nas pessoas e não em Deus muitas vezes. Então, Jesus vendo isso vai contar uma parábola. E ele diz assim, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Para que não aconteça que mais alguém que seja mais importante que você chegue e você seja convidado a se retirar. E ele vinha, o dono da festa falou, olha, você pode ceder o lugar para ele porque ele é mais importante que você, né? Mas o contrário, né? Pelo contrário, quando fores convidados, ocupa o último lugar. De modo que, ao chegar, quem te convidou e te diga, amigo, vem mais para cima, isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas. E eu penso, aqui na minha mente, minha cabeça tem um monte de coisa, sabe? Às vezes mistura tudo, dá tilt. Mas eu fico pensando, talvez Jesus, quando contou essa parábola, ele se lembrou da mãe dele. Porque lá nas bodas de Caná que você comentava, com certeza ela estava na cozinha servindo. Ela não estava lá de madrinha, de padrinho, de estrela da festa, não. Ela estava lá servindo, na sua humildade, no seu jeito simples de ser, no seu jeito amoroso de servir, na sua proatividade, de querer fazer o bem, de querer deixar aquela família, né, mais confortável.
para curtir a festa, ela falou, eu vou servir. Então, eu penso que Jesus, muito do que ele fala, é do que ele viveu. Muito não, tudo do que ele fala é do que ele viveu, mas especialmente com a mãe dele, né? Porque não tem como. E me emocionei demais quando você contou da sua mãe, que em silêncio vai te cuidar. E eu senti muito forte no meu coração que nessa noite nós precisamos rezar pelas mães. Porque tem mães que estão desistindo dos seus filhos. Porque em muitos momentos elas já falaram assim, ele ou ela já não tem mais jeito. E nós que somos mãe, eu aqui sou mãe, e eu me coloco junto com você nessa noite, e eu quero rezar por mim e por você que é mãe, para que a gente não desista dos nossos filhos. O bem maior que Deus nos deu na vida é a graça de ser mãe. Essa semana eu ainda compartilhei um post que é antigo, que o Facebook tem aquela lembrança, e me lembrava o quanto eu sou feliz por ser mãe. A gratidão que eu tenho da minha filha existir na minha vida, de ter me dado o dom e a graça da maternidade, você entende? Então eu queria que nessa noite nós pudéssemos rezar pelas mães, porque foi o relacionamento que você tinha com sua mãe que te fez amar Nossa Senhora. Foi esse relacionamento que faz a diferença na vida dos nossos filhos. E nós sozinhas, muitas vezes não. Sozinha a gente não sabe ser mãe. Não vem com manual de instrução. Eu costumo dizer que o nosso manual de instrução é esse aqui, olha. Não tem outro. Então que a gente nessa noite possa sim rezar pelas mães para que elas não desistam dos seus filhos. E façam com que os filhos acreditem nos sonhos deles, por mais impossíveis que sejam esses sonhos. Né? Por mais longínquo que estejam esses sonhos, poxa, já viveu tudo que não prestava na vida. A mãe era pra dar uma bronca, como você falou. Sim. E a mãe fez o que, gente? Pegou no colo quanta sabedoria dessa mãe. Quanta sabedoria dessa mãe. Então que o Senhor nessa noite nos ajude a ter um pouquinho dessa sabedoria de Nossa Senhora, dessa humildade de Nossa Senhora. Eu queria que a gente rezasse, então, nesse sentido, pelas mães, né? Que já estão desistindo dos seus filhos. Vocês trabalham muito com jovens, eu sei disso, né? Inclusive, uma mãe, ela deve estar me acompanhando. Antes de eu vir pra cá, ela falou assim, eu vou assistir. Essa mãe entrou em contato comigo, desesperada, na semana passada. O filho dela chegou de madrugada e o filho confessou para a mãe que está dependente de droga e ele pedia socorro para a mãe. Ela entrou em contato comigo e falou assim, Flaviano, o que eu faço? Eu sou disposta a fugir, largar tudo aqui, começar um lugar diferente com meu filho. E graças a Deus a gente encaminhou, está sendo dado todo um suporte para ela, para o filho, ajuda, acompanhamento, né? Eu falo sobre dependência química porque é o que me chega, é a realidade que hoje eu enfrento. Que é os jovens que eu aconselho, é as mães que eu converso. Então, talvez a sua realidade como mãe seja outra, assim como a Andressa falou, seja outra, né? Mas que você olha para a realidade hoje da sua família como mãe e você não tem esperança, você não vê esperança, né? Então, que esse amor de Nossa Senhora venha te resgatar mesmo, que venha devolver esse amor, essa maternidade, esse dom da maternidade para a tua vida, para o teu coração novamente, né? Não desista da sua família. Não desista da tua casa, né? E assim, eu tenho muito forte no meu coração, assim, que nesse momento tem muita mãe que tá desistindo de amar o filho. Sim. Sabe? Falando assim, eu já não sinto nada mais por esse filho. Não consigo sentir mais nada. Então que o Senhor possa devolver de fato esse amor, né? Para essa mãe, porque é o que você falou, o amor de mãe é o amor que transcende, é um amor que não tem nada no mundo que seja maior que o amor de uma mãe por um filho, né? Então assim, que nessa noite nós queremos entregar você que é mãe, você que está acompanhando, você que vai ver daqui um dia, 2 dias, daqui 10 dias, daqui 10 anos, enfim, não interessa, a graça de Deus ela age.
na hora que você ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus para você hoje é: levanta-te, mãe. Erga a sua cabeça, os seus olhos, coloque o seu olhar fixo no Senhor e tome, por exemplo, Nossa Senhora e peça a ela a graça desse amor, a graça da sabedoria, a graça da palavra, a graça da doçura, a graça da humildade. Peça a ela: vai colocando, mãe, no meu coração. E eu gostaria que você fosse repetindo na sua casa agora, nesse momento, tudo isso que o Flaviano trouxe para nós nessa noite, nessa reflexão. Ouça mais, fale menos, ame mais, né? Tem uma música que fala, né? Por isso ame mais. Não sabemos quanto tempo nós temos. Muitos jovens têm se perdido. E eu fico pensando: meu Deus, se fosse a minha filha, como eu agiria? E eu quero te convidar nessa noite a colocar os seus olhos fixos no Senhor e pedir: vem, mãe, com todas as tuas virtudes. Vem, Espírito Santo, vem cuidando do meu coração, vem mudando a minha mente, vem mudando a minha mentalidade, para que eu volte a amar, para que eu volte a acreditar, para que eu volte a compreender os seus planos na nossa vida. Hoje está aqui o Flaviano, que passou por tudo isso, hoje é um grande pregador da palavra, um grande homem de Deus, construiu família, nós tivemos a graça de conhecer a esposa e o filhinho. Então nós pedimos, Senhor, a graça nessa noite, derrama sobre nós, derrama sobre cada mãe que está nos acompanhando. Devolve esse amor pelo filho, devolve essa esperança, mas uma esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, porque quando a gente espera, muitas vezes a gente fica parado. Mas uma mãe de verdade, ela põe o joelho no chão pelo teu filho. Quantos testemunhos nós já ouvimos pela ação do Santo Terço. Hoje o professor Felipe Aquino falava de manhã. Nossa Senhora pede a oração do Santo Terço. Mãe que reza pelo seu filho, não morre pagão, como diz, né? A história, não morre pagão. Mãe que põe o joelho no chão pelo seu filho, vê a glória de Deus aqui na terra. Porque você vê um filho hoje que prega a palavra de Deus, que já passou por tudo que ele passou. Gente, não tem pra ninguém. A hora é agora. Amanhã já não sabe se vai ter. Vamos entregar hoje o nosso coração para Deus, a nossa mentalidade para Deus. Aceitar no nosso coração essa humildade que tanto nos custa. O Flaviano falava no começo como é difícil, mas que seja um exercício diário na nossa vida. Faça em mim, ó mãe. Faça nas mães que estão em casa, ó mãe. Vem, Espírito Santo, nos mostrando a verdade. E a verdade é que nós só temos o hoje. Não tem amanhã, não tem mais ontem. Acredite. Nem que seja a última gota do seu suor, entregue para Jesus e fala: Senhor, eu não tenho mais força. Essa é a minha última gota de suor e lágrima. Tá aqui, Senhor. Mas deixa lá, não pega de volta, não. Entregou para o Senhor, entregou para Nossa Senhora. Não pega de volta, a gente tem mania de pegar de volta, deixa lá. É lá que tem que ficar. Que a gente possa, com essa canção, que eu sei que o Alexandre está preparando aqui, que a gente possa trazer de verdade no nosso coração. Tudo isso que a gente viveu aqui nessa noite, tudo isso que a gente pôde sentir no nosso coração, da ação de Deus, e que isso faça a nossa vida ser transformada, e junto com isso a vida dos nossos filhos, mães. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma,
Queremos pedir, né, você que está acompanhando, que o Senhor possa incutir no seu coração de jovem, você moça. O Senhor me colocava muito forte que é uma moça que está nos ouvindo, que você não teve a sua mãe próxima de você, e você ouvindo isso sobre mãe, isso ainda te faz ter lembranças que geraram marcas, feridas no seu coração em relação quando fala sobre a figura materna. Nossa Senhora nessa noite quer restaurar o seu amor para com a sua mãe, esse sentimento de filha, de se sentir filha, de entender que teve uma mãe, que Deus quis, que Deus te planejou, que o útero a qual Deus deu a graça de você vir ao mundo como filha amada dele, passou pela maternidade, pelo útero da sua mãe. Que Deus possa agora também tocar em você que está nos ouvindo, jovem, filho. Se todo o amor talvez foi distorcido no decorrer da tua história em relação aos seus pais, perdoa, recomeça. Peça essa graça a Nossa Senhora de reinaugurar, de começar de novo, mas a partir agora da ótica, da visão de Deus na tua vida. Vai perdoando, talvez as suas relações, os seus relacionamentos com o seu pai, com a sua mãe, talvez esteja distorcido, estragado, às vezes por situações, por erros. Vai agora apresentando agora. Deixa Nossa Senhora agora pegar você nos braços. Deixa Nossa Senhora acolher você, levantar você nesta hora. Possa tirar você do chão, da prostração, de toda paralisia, de todo medo, de toda depressão, de todo desânimo que talvez tomou conta da tua vida, da realidade da tua vida hoje. Deixa Nossa Senhora colocar sobre você o manto dela, estender sobre a tua vida, te proteger, te conduzir a Jesus. Meu irmão, é hoje, é tua história, é hoje. Não espere amanhã. É hoje que Deus está falando para você. Ele tem um novo sobre a tua vida, é hoje. E por intercessão de Nossa Senhora, agora eu peço sobre a tua vida. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E Nossa Senhora está gestando você novamente. Você que talvez se sente como um rejeitado, uma rejeitada, um patinho feio da situação toda, Nossa Senhora está gestando você. Espiritualmente falando, eu estou dizendo para você, Nossa Senhora está gestando você no amor dela novamente. Ela está reconstruindo os laços familiares, os laços de amor de pai com filho, de filho para com pai. Nossa Senhora está curando. Meu irmão, Deus está curando você nesta hora. Nossa Senhora, através da intercessão dela também, curas de ansiedade, de tumores, de úlcera, pessoas agitadas que trazem uma agitação, que trazem, meu irmão, dentro de si uma agitação fora do comum, pessoas que são aceleradas demais, pessoas que fazem tudo na correria, fazem sem pensar, uma agitação interna. Você não tem paz dentro do teu coração. Deixa agora Nossa Senhora acalmar. Deixa com que o manto materno, deixa que a presença materna de Nossa Senhora, ela possa acalmar pela intercessão dela, como uma doce voz de uma mãe. Quando ela vê o filho necessitando, ela fala: filho, eu estou aqui, eu sou a tua mãe, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei das tuas dores, eu conheço os teus sofrimentos. Meu irmão, nesta noite, você é alvo do amor de Nossa Senhora, é alvo da misericórdia do Senhor nessa noite. Então receba do Senhor
a vida nova, receba do Senhor a esperança, receba do Senhor a alegria. Você que pensa em tirar a tua vida, não faça isso. O Espírito Santo vai ao teu encontro nesta hora, assim como foi ao encontro de Nossa Senhora e anunciou que ela seria mãe de Jesus. Jesus agora sopra sobre você o sopro da esperança, o sopro da vida, o sopro da alegria, o sopro, meu irmão, do recomeço. Recomeça, levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo, a esperança renova as tuas forças, a esperança nesta noite inaugura um tempo novo na tua vida. O Senhor chegou para nunca mais sair. Receba, meu irmão, receba o abraço de Deus, receba a alegria do Espírito nessa noite sobre a tua vida. Aleluia.